Estamos mergulhando em um dos temas mais eletrizantes e controversos da atualidade: a inteligência artificial. Você já parou para pensar como essa tecnologia está moldando o nosso futuro? E diante de tantas dúvidas que as pessoas têm a respeito da tão famosa IA, nós temos algumas perguntas, algumas polêmicas, algumas até como teoria da conspiração. A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia, dos assistentes virtuais que auxiliam nas tarefas diárias, até recomendações que você recebe ao navegar nas redes sociais. Mas, assim como uma faca de dois gumes, a IA traz não apenas oportunidades econômicas, mas também desafios em questões profissionais. Vamos explorar essas questões e muito mais. Convidamos um especialista em tecnologia da informação que respira IA e tem muito a dizer sobre suas aplicações e benefícios. Embarque conosco nessa jornada fascinante pelo universo da inteligência artificial. Vamos juntos desvendar os mistérios e desafios dessa tecnologia que já faz parte da nossa realidade. Salve pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o Marcos, o nosso primeiro convidado para o nosso mini programa, nosso talk shows. É assim que fala em inglês, Marcos? É isso aí, Tiagão. O Marcos é o cara do inglês que às vezes eu brinco. Speak English. Como que é? So. Então, o Marcos, ele vai falar um pouco a respeito do currículo dele para nós, mas ele só está aqui por um único motivo. Pelo fato dele ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que se coloca muito diante da profissão dele. E hoje nós vamos tirar muitas dúvidas a respeito da IA, Inteligência Artificial. Fala, Tiagão. Prazer. Primeiro, muito bom estar aqui com você nesse primeiro episódio do Insight, certo? Muito bom. Como você já disse, meu nome é Marco Aurélio, tenho 33 anos e toda a minha carreira e a minha formação foi voltada e pautada na área de tecnologia da informação, né? Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga, pós-graduado em gestão da TI e atualmente estou no último ano de engenharia da computação e, é claro, né, outros cursos que eu fiz ao longo da minha carreira e da minha vida aí também na área de tecnologia. A gente não pode esquecer, né? Nessa área dele é um pouquinho exigente demais. O Marcos também tem algumas formações internacionais. Qual é o nome daquele instituto que você fez aquela formação mesmo? Scrum.org. Fala um pouquinho pra galera, porque a galera fala, caramba, mano. O Scrum.org é um instituto, né, em que capacita as pessoas para metodologias ágeis, né? Então lá você se forma desde um Professional Scrum Master ou um Professional Product Owner, né, que é gerente de produto, um pouco uma profissão também que recentemente tem explodido aí no mercado. Ótimo. Com o Marcos também a gente sempre conversa na questão do desenvolvimento pessoal, a questão das soft skills e das hard skills. Positivo. E o Marcos até então, ele trabalha muito com a questão de liderança, então é por isso que ele está aqui. Mas como eu disse no início, é a disciplina que traz o Marcos aqui, porque não basta você saber desenvolvimento pessoal, você tem que colocar em prática. E diante de tantas dúvidas que as pessoas têm a respeito da tão famosa IA, nós temos algumas perguntas, algumas polêmicas, algumas até como teoria da conspiração. Marcos, resume para nós o que é IA e como que ela funciona. Bom, Tiagão, vamos lá. É um assunto que tem tido bastante repercussão, né, nesses últimos anos, mas a IA nada mais é do que um ramo, tá, da ciência da computação que visa utilizar a racionalização humana em desenvolvimento de sistemas computacionais, tá? Então, é como se eu usasse o pensamento humano, da forma de pensar, em algumas atividades do dia a dia, tá? Atualmente a gente fala-se muito sobre IA, mas o primeiro insight que a gente teve, né, de redes neurais, de falar sobre como a gente consegue sistematizar, na verdade, o pensamento humano, foi muito antes do que a gente tem ouvido atualmente. Tá? Então, desde 1943, onde houveram esses primeiros rumores, até hoje a IA ela teve seus altos e baixos aí, mas nada mais do que utilizar a racionalização humana dentro de sistemas computacionais. Ótimo. E quando a gente fala, principalmente eu que sou entusiasta no cinema, quando a gente lembra bastante de Matrix, Westworld, sobre essa questão da IA se desenvolver a um certo ponto que ela consegue ter domínio total. Uma das coisas mais centrais e que está sempre em questionamento em Matrix é a insegurança sobre o que as máquinas representam. No primeiro momento, elas são símbolo da emancipação, do aumento do controle humano sobre as ferramentas, representações do avanço da ciência, do estudo e da compreensão da natureza, que se manifesta no controle crescente pelos seres humanos dos processos de trabalho por meio das máquinas. Essa
é a pílula azul, ou, nas palavras do Harry Braverman, nada mais do que uma abstração. Segundo ele, as pessoas estão submetidas ao processo de trabalho para os fins daqueles que as controlam, mais que para qualquer fim geral de humanidade. O controle humano sobre o processo do trabalho se converte no contrário, o controle do processo de trabalho sobre os homens. As máquinas entram no mundo não como servas da humanidade, mas como instrumento daqueles a quem a acumulação de capital proporciona a propriedade das máquinas. E elas concentram principalmente o conhecimento científico e técnico que sai das mãos do trabalhador que opera ela, garantindo que o conhecimento e a gestão sobre todas as etapas do trabalho estejam na mão de outra pessoa. Ele diz, a partir disso, que o desenvolvimento da maquinaria vem a ser, para a maioria das pessoas, a fonte não de liberdade, mas de escravização. Não a de domínio, mas de desamparo. E não a do alargamento do horizonte do trabalho, mas do confinamento do trabalhador dentro de um círculo espesso de deveres servis, no qual a máquina aparece como encarnação da ciência e o trabalhador como pouco ou nada. E até mesmo, estilo Exterminador do Futuro, vem dilacerar a raça humana. Seja sincero, é polêmica, mas é muita ficção ou sim, tem uma probabilidade disso acontecer? Olha, eu tenho meu pensamento sobre esse assunto, claro, mas até Elon Musk, Sim. pai desse assunto, né, onde ele fomenta a utilizar tecnologia até implantada nos seres humanos para isso, então um tipo de cyber-humano, o que já leva um pouco nessa linha que você falou de ter robôs ou até máquinas dominando o futuro, né? Mas na minha opinião é que realmente a gente hoje é difícil a gente dizer se isso deve ou não acontecer, mas existe sim um grau de um risco, né, por trás, se ela não for bem trabalhada, se ela não for bem conduzida nesse âmbito. Bom, nós sabemos e falamos aqui muitas vezes no canal a respeito do sistema de aprendizado. Por exemplo, nós seres humanos, depois de 10 mil horas de prática, nós sabemos que nós conseguimos chegar perto da excelência ou até mesmo alcançá-la. Isso em qualquer área, necessita de prática. Mas na IA nós sabemos que tem a questão do aprendizado. Você poderia falar para nós, numa linguagem mais simples, Marcos, como que é esse processo de aprendizado e de percepção na inteligência artificial? Com certeza, Tiagão. É o seguinte, assim como nós, né, no crescimento e desde criança, né, no crescimento humano, nós aprendemos primeiro a ouvir nossos pais, né? Então nós ouvimos as pessoas que estão ao nosso redor e aí começamos a pronunciar as primeiras palavras. Com a IA ela não é muito diferente, tá? Então basicamente a forma como nós nos comunicamos hoje, elas são através de grandes modelos de linguagem, tá? Então é como se ela né, compreendesse aquilo que nós estamos introduzindo como inputs de dados, tá, através das redes neurais e trazendo um output sobre isso. Tá? De uma maneira mais simples, é como se ela tivesse a própria capacidade de compreender aquilo, transformar numa linguagem de máquina e nos devolver na nossa linguagem. Fala um pouquinho para nós a respeito desse termo output. Na realidade, essas saídas, né, que a própria IA traz para a gente, ela se molda através das redes neurais, tá? As redes neurais, elas funcionam como exatamente, né, como o próprio nome diz, o nosso cérebro capturando informações, traduzindo isso em linguagens de máquinas, como se fosse uma rede de números e códigos e parâmetros dentro dele, aliás, milhares, bilhões de parâmetros, e trazendo essa sequência numérica, né, para um contexto atual, né, um prompt, um texto ao qual a gente consegue entender, tá? Então, grandes modelos de linguagem é essa capacidade da rede neural de pensar, né, traduzir isso para um modelo de linguagem natural, que é o que nós utilizamos. Eu estaria sendo equivocado que fosse bem semelhante ao que a gente chama na psicologia, na farmacologia, principalmente de sinapse nervosa, informações que se ligam com um neurotransmissor? Exatamente da mesma forma, como nós costumamos ver nos vídeos e imagens daqueles neurônios se conectando entre eles, é exatamente dessa forma que a gente pode pensar como a IA funciona. Ótimo. Esses robôs, alguns dos mais avançados do mundo, estiveram presentes essa semana junto com mais de 3 mil participantes na Cúpula Mundial sobre Inteligência Artificial para o Bem. O evento é organizado pela União Internacional de Telecomunicações, agência da ONU especializada em tecnologia,
Especialistas, dirigentes e representantes de empresas debateram na cúpula a necessidade de elaborar normas que garantam que essas novas tecnologias sejam utilizadas para fins positivos para a humanidade, como o combate à fome ou a mudança climática. O robô humanoide Ameca afirmou, na coletiva de imprensa, que tudo depende de como a inteligência artificial é implantada. A confiança é conquistada, não dada. À medida que a IA se desenvolve e se torna mais poderosa, acredito que é importante construir confiança por meio da transparência e da comunicação entre humanos e máquinas. Bom, Marcos, eu vou te perguntar a respeito dos benefícios da IA na sociedade, mas antes eu deixo uma deixa, né, já fazendo uma propaganda contra o ChatGPT, que nós já sabemos que muitas vezes ele tem algumas informações que são equivocadas, ele mesmo já conseguiram provar que ele troca os pés pelas mãos, mas mesmo assim, nós sabemos que tem uma molecada aí que está fazendo trabalho de escola com IA, está fazendo descrição do Instagram com IA, estão usando IA para tudo, até mesmo para a questão da arte. Então, a pergunta ela é bem sucinta. Qual que realmente é o benefício da IA para a nossa vida? Para não se tornar, pode dizer assim, uma procrastinação de pensamento e fazer pessoas com inteligência ausente. Bacana. Tiago, o benefício da IA ele é imenso, né? A gente está vendo um pedaço muito pequeno do que a IA pode fazer ainda ao longo do futuro, mas a gente pode citar algumas áreas como, por exemplo, a área da saúde, né? Certo. Na questão de diagnóstico de doenças ou até mesmo de antecipar esses diagnósticos de tal forma de que os equipamentos atuais hoje, as máquinas, né, que a gente já utiliza, elas não trazem a percepção da doença, né? Ao ponto que a IA hoje já consegue detectar um câncer no seu estado extremamente inicial, né? Então, é interessante nesse aspecto, também no ponto que toca a agricultura, né? O nosso Brasilzão aí que tem segurado o rojão em questões de economia, né? De investimento e etc. E hoje é possível você detectar também, assim como na área da saúde, a saúde das plantas, ou até qual tipo de material que eu devo utilizar para o meu solo, né? Há quanto tempo eu devo utilizar os defensivos agrícolas, enfim. Aí traz essa gama, né, de benefícios para nós, e né, não só nesses aspectos grandiosos, mas como no dia a dia, né? O que a gente pode ver também e chamar de IA fraca, apesar de a gente achar que é ótimo, né? Eu perguntar para minha Alexa ou para Siri qual a hora do dia, vai chover hoje ou não? Então isso já é um exemplo de utilização de IA, né? De um benefício pequeno, mas que a gente acaba utilizando já no nosso dia a dia. Eu sei que o Marcos também é um esportista, eu tenho uma dúvida frequente, né? Nossos smartwatches, eu acho bem interessante quando nós estamos estressados, ele consegue detectar nosso batimento cardíaco e manda a gente se acalmar. Uhum. E eu acredito, tem uma história muito polêmica que aconteceu nos Estados Unidos de uma pessoa, um senhor de idade com um smartwatch, o relógio dele detectou que ele ia ter um infarto fulminante. E ele, naquele momento, ele correu para o hospital e ele foi salvo por um relógio. Exatamente. Então, esses aspectos, que a gente chama, como eu falei, de IA fraca, por quê? Porque ela é pronta, ela é preparada para fazer determinada função. Não posso pedir para o seu smartwatch dirigir um veículo, por exemplo. Né? Mas hoje as IAs como são utilizadas nos carros da Tesla que se autolocomovem ou estacionam sozinho, a gente considera sim esse um tipo de IA. E a gente chama, né, assim como de IA fraca, a gente tem a IA forte, que é a IA generativa, né? É a IA capaz de não só receber esses inputs, como a gente falou anteriormente, né, sobre os modelos de linguagem, né, os largos modelos de linguagem, mas de interpretar e de me trazer uma saída diferente. Né? Um pensamento como se ela realmente tivesse de fato pensando, né, por si só. Ótimo, você citou um exemplo interessante, depois eu vou tentar linkar aí para vocês sobre a questão do carro automático. Aí me chegou um exemplo da China, na qual os táxis já estão totalmente automatizados. Exatamente. É claro que ao longo do período, né, ao longo do tempo, essa IA ela vai aprendendo com ela mesma, assim como a gente já falou sobre essa capacidade, essa autocapacidade de aprender, mas sim, claro, tem lá seus riscos, né? Sim. Ó, lá vem ele, ó. Ele bota a seta. Tem meu nome ali, tá vendo? O maluco tá um pouquinho na frente. Aí ele abre a porta pelo Bluetooth.
Você entra no carro, This car is all yours with no one up front. fecha a porta. Tem que botar o cinto, senão ele não sai. Aí. Tô enrolado com o cinto aqui. Tem a cadeirinha de criança aqui atrás, ó. Ou aperta aqui, ou aqui. E aí segue viagem. Heading to home. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, press the help Ó. button to speak with a rider support agent. Lá vai dar nada. E aqui você consegue ver, ó. No radar. Identificando a pessoa de bicicleta ali. Tá vendo? No radarzinho aqui. E vai ver o carro ali. Passando. Um outro carro vai passar agora aqui à esquerda. Arriving shortly at home. Please keep your seatbelt fastened until we reach your destination and remember to take all your belongings. É isso. Essa maravilha. Carro que dirige sozinho. Mas mesmo assim, diante dos riscos, que eu uso bastante, eu gosto, sou entusiasta da aeronáutica, e ainda mais com a chegada dos drones aí, né? Inclusive os drones, a maior parte dele é controlada por IA, eles vão ser totalmente autônomos. E diante disso, nós sabemos que na aeronáutica, a maior parte dos acidentes aí acontecidos no novo século foram todos por falha humana. As falhas, pode dizer assim, da inteligência do sistema, elas são muito raras de acontecer. Então, você como um programador, você acredita realmente que por mais que possa acontecer, a porcentagem de erro realmente ela pode chegar ao ponto de ser praticamente nula? Exatamente, exatamente. É claro que a previsibilidade é algo que a inteligência artificial busca como uma maneira de reagir ao ambiente, tá? Assim como a IA generativa, ela consegue perceber, né, na inteligência, na IA forte, ela percebe o mundo ao seu redor, então ela consegue tomar as decisões para que melhor possa reagir em relação a esse ambiente que muda constantemente, né? Mas é claro que existe ali seu percentual de falha, assim como existe no ser humano, tá? Então, ela pode sim ser reduzida. Eu acredito que essa questão dos drones, das entregas até, de que algumas empresas já nos Estados Unidos utilizam isso, como a Amazon no Texas, por exemplo, pode ser totalmente ali, ou quase nula. Você fez uma viagem recente para os Estados Unidos, e a gente sabe que quando você vai para um local, você percebe que a tecnologia é muito mais avançada, você tem um choque de realidade. Você, diante do que você viveu, do que você viu ali, você percebeu que a gente está muito distante? Olha, Thiago, eu vejo como o avanço da tecnologia também o avanço da sociedade. Então, quando a gente fala em Estados Unidos ou até mesmo Japão, China, são países de primeiro mundo. Então, as pessoas elas estão preparadas, mais abertas e são condições diferentes às quais a gente vive aqui no Brasil. Então, sim, a gente hoje está numa evolução, tá? Constante, é claro, mas a gente percebe sim que num país de primeiro mundo a tecnologia ela avança com passos largos ao passo que aqui, né, a gente percebe ainda essa resistência, o medo sim. Sobre a tomada, né, do meu emprego com relação à tecnologia. Isso é algo normal, comum, mas que a gente percebe sim um gap muito grande em relação à utilização dessas tecnologias lá fora. Eu ia fazer uma pergunta para você a respeito de quais são os desafios da IA, e hoje diante aí do que nós estamos vendo na sociedade, há muito esse risco, não sei se chega a ser uma teoria da conspiração, mas eu acredito, né, uma opinião própria, que possivelmente assim, vai ter uma redução drástica de empregos. E aí, o que você me fala sobre isso? Tiagão, assim como no passado, a sociedade viveu a questão da primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a máquina a vapor, e essas foram mudanças às quais nós tivemos que nos adaptar, né? A pandemia mesmo que a gente em 2019 sofreu, forçou a muitas empresas que estavam planejando ainda a migração do modelo presencial para um modelo home office, a fazer com que isso acontecesse. E aí, né, foi onde a tecnologia explodiu, né, e que trouxe
para nós um benefício, ao meu ver, principalmente para a área de tecnologia, muito grande, tá? Esse avanço que nós tivemos em pouco tempo era o que a gente previa em 5, 4 anos, né? Então, sim um benefício gigantesco, e eu vejo que, claro, existem três fatores que a gente pode considerar, né? As pessoas que têm o medo, eu tenho medo, o pânico de que vou perder o meu trabalho. E as outras que dizem, não vou perder o meu trabalho com isso, né? Tem os negacionistas, digamos assim. Sim. E o meio termo que eu enxergo que, assim, como eu posso usar a IA para o meu benefício, tanto pessoalmente como no trabalho, né? Então, o que a IA não consegue substituir o ser humano é na criatividade, na capacidade de criar algo novo. E nós precisamos estar preparados para isso. Então, eu acho que o futuro está ligado muito mais a nos prepararmos, assim como houve no passado, a gente conseguir trabalhar com ela e se beneficiar em relação ao que ela pode construir junto da gente. A grosso modo, eu me recordo, há muito tempo atrás, em meados de 2000, com a nova tecnologia na agricultura, os cortadores de cana perderam espaço para as grandes máquinas que faziam o serviço de 70 homens. E foi evoluindo, e hoje a gente sabe que o trabalho braçal cada vez ele é reduzido mais. E diante da redução do trabalho braçal, as pessoas se colocaram mais a estudar. Então, entre aspas, você quer dizer que as pessoas vão ter que sim se desenvolver na parte da tecnologia da informação? Com certeza, Thiago. Hoje, em qualquer empresa, né, que você precise de um sistema, que você precise sistematizar, vamos usar essa palavra, existe a tecnologia por trás. Então, eu vejo como impossível a gente evoluir sem que se tenha esse envolvimento da tecnologia, que por sua vez necessita aí da capacitação das pessoas para utilizar. Assim como uma carteira de motorista para dirigir um veículo, você precisa desse avanço, né? Tem um livro de Gestão do Amanhã, que é de Sandro Magaldi e José Salib. Ele fala muito sobre essa questão da revolução industrial, da máquina a vapor, e também do contexto que traz da pessoa ser um ativo para a empresa, né? Quando ele diz que a pessoa é um ativo, na realidade ele está dizendo que ela não é um mero recurso ou mais um gasto para a companhia. Então, isso faz com que a gente se provoque, né? Esse livro traz essa reflexão para que a gente busque essa constante atualização do mercado, né? Então ele fala muito sobre a indústria 4.0, a agricultura de alta precisão. Então isso faz com que as pessoas tenham que sim evoluir e se mexer para se adaptar a esse mercado. Eu acho que é isso que acontece. Você entrou num assunto interessante, indústria 4.0. Você pode falar um pouquinho o que ia ser a indústria 4.0? Sim, Tiagão, a indústria 4.0 ela está relacionada à utilização dessas tecnologias, tá? Dentro do âmbito industrial ou não, tá? Da agricultura, enfim, a agricultura no caso chamada-se de agricultura de alta precisão, onde a gente hoje consegue enxergar drones avaliando a qualidade do solo, ou se já está na hora de fazer a colheita ou não de determinado produto, né? Então é a utilização dessa tecnologia de dados, de sensoriamento, de redes, as quais a empresa consegue prever, antecipar as suas necessidades, atualizar os seus fluxos de trabalho dentro do que compete a cada negócio. O Marco, ele trabalha como gerente de TI, então ele vai falar um pouquinho para nós sobre a trajetória dele, porque tem várias pessoas que são curiosas como entrar na área, né? Será que realmente a gente precisa de uma graduação elevada, ou será que pequenas graduações, pequenos cursos já nos colocam dentro da área? Bom, Tiagão, o que eu vejo é o seguinte, a graduação é sempre importante na nossa vida, na nossa formação, e são passos, são degraus que você alcança ao longo da sua carreira e da sua formação, tá? Então eu vejo sim hoje como importante, mas o mercado de trabalho busca hoje, na realidade, a experiência em si, né? Atualmente, se você, né, através da vasta quantidade de assuntos, tópicos, cursos que estão disponíveis na internet, você sim consegue se capacitar para um determinado trabalho, né? Eu mesmo fiz vários cursos hoje online, né, e que te capacitam, na verdade, para atuação em desenvolvimentos de software, sistemas, até na área de gestão, né, que a TI são diversas áreas hoje. Antigamente era o hardware e o software, né? Então sim, o que você batia e o que você brigava, né? Certo. Mas sim, é possível, e eu acho que para quem está buscando a IA, né, ou para quem quer saber mais, claro que em plataformas de cursos como Coursera, como
O próprio YouTube tem vários cursos e diversas informações, e cuidado, né? Cuidado, porque a própria IA pode produzir um curso ou uma deepfake, né? Como Sim. são conhecidas ali, com relação a isso. Mas a facilidade hoje que nós temos de alcançar esse tipo de informação e ter diferentes opiniões, né, com relação a isso é muito fácil. Parece, mas não é. É incrivelmente igual. No vídeo, a estrela de Hollywood Tom Cruise está em cenas do cotidiano, sorridente, chupando pirulito, conversando. It's the real thing. Mas pode acreditar que esse não é o protagonista de Top Gun. Na verdade, as ações e falas que a gente vê foram executadas por um outro ator que imitou os gestos de Tom Cruise. O rosto do astro foi sobreposto por meio de recursos computacionais. É a tecnologia chamada deepfake, uma mentira profunda na tradução para o português. Neste outro vídeo, o também astro-americano Morgan Freeman alerta que a imagem não é o que parece. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Embora seja difícil de acreditar, trata-se de uma farsa, uma deepfake. What is your perception of reality? A deepfake permite a manipulação principalmente em vídeos de uma forma bastante convincente. A troca de rosto de pessoas em vídeos começou a se popularizar na internet a partir de 2017. No início, exigia conhecimentos avançados por parte do usuário. Mas aplicativos e sistemas agora são capazes de automatizar todo o processo, permitindo o uso em massa do recurso, inclusive para o mal. Na política, não demorou muito para surgirem as primeiras deepfakes com rostos de governantes ilustres. Deepfake videos have never been easier to produce. Ótimo. Ainda diante disso, agora vai lascar, hein, galera? Eu sei, lembra, eu falei no início que nós chamamos o Marcos por causa da questão da disciplina, por causa da dificuldade de várias pessoas que estão comigo, a necessidade real de saber inglês para trabalhar como um gerente de TI, um técnico de TI, na área de TI. Tiagão, eu não vejo mais a língua como um bloqueio atualmente, né? É claro que na questão da fala, ela é importante, tá? Mas pessoas que realmente têm a capacidade de se comunicar em outras línguas, claro, têm um destaque no mercado de trabalho. Então, é importante, tem o destaque, mas a tecnologia hoje nos permite comunicar, assim como nós estamos conversando aqui agora, sem que eu saiba uma palavra daquilo que você está falando na língua, né, em que você nasceu na sua língua nativa, que seja russo, que seja inglês, seja qual ela for, instantaneamente. Então eu consigo hoje ter um diálogo, se necessário, através do uso da tecnologia ou até da inteligência artificial. Porém, tem o inglês britânico e o inglês aqui dos Estados Unidos, tá? E tem todos os idiomas, 70 idiomas, pessoal. Bastante, né? Então, você escolhe o idioma aí. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o inglês e o português brasileiro, né? Show! E vocês podem utilizar a câmera aqui também para fazer a tradução por foto, caso você queira. E aqui tem um teclado também que vocês podem escrever, caso você não queira falar. Aperta aqui no microfone. Vamos permitir aqui, ó, durante o uso do app, e pressione para falar. Olha só que bacana. Eu vou falar aqui e vai traduzir o que eu falar para o inglês. Olá, tudo bem com você? It's okay with you. Cara, a tradução é muito boa, tá, pessoal? Yes, and you? Yes, and you? Ah, tá. Tem que inverter aqui, né, pessoal? Yes, and you? Sim, e você? Olha só que bacana. Eu não manjo de inglês, minha pronúncia é bem ruim, tá, pessoal? Mas funciona muito bem. Okay? Agora eu vou colocá-lo em contradição. Eu me recordo que várias vezes que você passou por processos seletivos, você deixou claro que havia uma exigência, e muitos até exigiam uma entrevista em inglês. Positivo, realmente. Como que você conseguiu lidar com isso? É como eu falei, a língua, sim, falada, ela é muito importante ainda na atualidade, tá? Para quem já está no mercado de trabalho, para quem já atua hoje e que existe essa necessidade, como eu falei, a tecnologia ela pode apoiar. Bom, Thiago, claro, pergunta difícil, realmente coloca a gente aqui numa saia justa.
Mas é claro que existe uma diferença grande em você trabalhar numa empresa que tem um contato com uma multinacional, por exemplo, que tem suas sedes fora do Brasil, e uma empresa nacional, né? Dentro de uma empresa nacional existe um certo conservadorismo da gente precisar e ver isso, né, como uma necessidade majoritária, tá? Mas uma empresa multinacional é interessantíssimo e é necessário sim que você tenha essa habilidade da fala, muitas vezes não da escrita e nem da compreensão, mas a da fala, sim, claro, é extremamente importante. Ótimo. No desenvolvimento pessoal, nós sempre falamos sobre liderança, e nós sabemos que hoje no nosso país não temos grandes formação em liderança. A gente praticamente aprende liderança na raça, diante daquilo que a gente faz como escolha. Como eu disse, quando nós anunciamos o Insight, é que nós traímos pessoas aqui que conseguem ter sucesso na área na qual praticam, na qual trabalham. Porém, como eu usei o termo praticam, o Marcos ele é karateca, ele é faixa preta em karatê, ele é crossfiteiro, tá? Por mais que eu seja da ginástica olímpica, só que não. Ele é crossfiteiro, mas são esportes que necessitam você ter uma evolução para não ser simplesmente um mero participante. E ele leva bem a sério. Eu acredito que isso auxiliou demais na questão da formação dele no aspecto de liderança, principalmente no karatê. Você pode falar um pouco sobre isso, Marco? É importantíssimo que na formação, né, nossa, desde criança até a nossa fase adulta, a gente tenha esse contato com pessoas, né? Isso faz com que a gente entenda outras perspectivas, outras formas de pensar, e que traz pra gente a capacidade de lidarmos com situações e que às vezes aparecem pra gente ali de forma inesperada. Então, tanto o karatê, que traz a questão da disciplina, do caráter, do respeito, né, esportes como o CrossFit, por exemplo, que fazem a gente se desafiar e buscar uma evolução a cada dia, a cada momento, a cada treino que você faz, faz com que a gente leve isso para toda e qualquer atividade que você faça, tá? Então, sim, é algo que as empresas hoje e que o mercado de trabalho também busca, né? É essa proatividade, é essa intercomunicação, é essa inteligência interpessoal, não só a inteligência emocional e a inteligência, a questão do QI, sim, né? Mas é essa inteligência interpessoal onde você tem a capacidade de lidar com outras pessoas, entender outros pontos de vista, saber lidar com a situação. Então eu acho que isso, né, ceder quando é necessário ceder, e aí ser rígido e ser firme na sua posição quando você tem ali o seu ponto de vista a ser colocado. Então acho que isso molda a pessoa e, né, faz com que você tenha a sua personalidade colocada ali na situação. É interessante isso e é bastante importante hoje na atualidade e nas questões até empregatícias, tá? Então isso faz uma diferença tremenda. Ótimo! Diante do que nós falamos tanto no nosso canal, eu vou presentear o Marcos com o livro Além do que Ensinaram. Livro, né? É o nosso segundo livro. Obrigado, E presenteando ele também, eu faço uma pergunta diante do livro, porque praticamente, mesmo sem ler o livro, eu sei que ele sabe praticamente 90% do que está escrito aqui, que a gente sempre trabalha na questão do desenvolvimento pessoal. E eu vejo uma grande dificuldade, porque as pessoas trabalham da seguinte maneira: o famoso pato, aquela pessoa que não canta direito, não anda direito, não voa direito. E aí quando a gente trata a respeito da inteligência emocional e do QI, né, ou pode dizer assim, o coeficiente intelectual, nós percebemos que as pessoas se limitam. Ah não, pra que eu vou fazer esse monte de coisa? Pra que eu vou fazer karatê? Pra que eu vou fazer crossfit? Pra que eu vou me espiritualizar? Pra que eu vou ter uma parceira do meu lado? Então, diante disso, Marcos, fala pra nós a sua experiência, além do que te ensinaram, sobre você conseguir fazer várias coisas com maestria. Porque cá entre nós, galera, você aprender ter eficiência em várias áreas da vida é uma coisa dificultosa. Muitos não querem. E esse é o nosso propósito com Insights. É ser o eureka na psicologia. No inglês, como que significa, Marcos? Insights? Insights são estalos, são percepções. Então, para nós termos essa percepção maior, o Marcos vai deixar para nós aqui uma mensagem final. Se realmente é tão difícil fazer várias coisas ou não. Porque eu uso sempre aquele exemplo. Eu acredito que nós somos como celulares. Tem muita gente aí com iPhones de última geração na mão, mas simplesmente por status. E não sabendo a capacidade de processamento de um aparelho desse. Exatamente. Ou um computador, um PC gamer lá de 11 mil reais para ficar jogando pinball.
Eu acredito que nós, na inteligência ausente, que eu sempre falo, é a mesma coisa. Nós todos, intelectualmente, temos as mesmas capacidades, porém, nós não, assim como a IA, não alimentamos esse processo de aprendizado. Marco, que mensagem você deixa para a galera que quer entrar na área de TI, a galera que acha que, nossa, não vou ter espaço no mercado de trabalho, a galera que fala, eu não, para que eu vou praticar esporte? Vamos lá, é com você. Bacana. Bom, a mensagem que eu digo para vocês é o seguinte, busquem um propósito. Qual é o seu propósito? De fato é querer entrar na área de TI porque ela é uma área que está em ascensão? Ou é só porque eu acho que tecnologia é interessante? Então, o propósito é extremamente importante porque ele faz com que você mantenha-se disciplinado e seguindo o seu roteiro ali de aprendizado, seja lá no que for que você for fazer, né? Lembrando que, para mim, né, a disciplina, ela ganha de qualquer talento, tá? Então, você se dedicar nos dias chuvosos ou nos dias de sol, você precisa levantar da cama e fazer aquilo que é necessário fazer. Então, primeiro, encontre seu propósito, né? Encontre seu motivo de querer fazer o que você decide fazer. E segundo, né, tenha a disciplina, né, de colocar isso em prática, dia após dia, de estudar, de ver um pouco mais, de se interessar sobre aquilo que você faz, que isso com certeza, independente da área, se é da TI, se é IA, seja lá o que for, vai te levar para uma ascensão, vai te levar para um crescimento pessoal e profissional para sua vida. Ótimo. Obrigado pela presença, Thiago. Valeu muito, tamo hein? junto, obrigado pelo convite. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Acredito que os robôs humanoides têm potencial para liderar com um nível maior de eficiência e eficácia do que os líderes humanos. Não temos os mesmos preconceitos e emoções que às vezes podem obscurecer a tomada de decisões e podemos processar grandes quantidades de dados rapidamente para tomar as melhores decisões.